Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício de calorimetria. Esse exercício caiu na Unesp em 2017, segunda fase. O exercício fala o seguinte: um bloco de gelo de massa de 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, contendo água líquida a 24 graus Celsius. Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico. Vamos grifar aqui equilíbrio térmico a uma temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde a sua imersão no recipiente até atingir o equilíbrio térmico. Perceba que ele marca aqui a temperatura de 4 graus Celsius. Então, nessa temperatura ocorreu o equilíbrio térmico. Das informações do calor específico da água líquida, do gelo e o calor latente fusão do gelo. Muito bem. O exercício continua. Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, e que o experimento foi realizado no nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica vale 1 atm, e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvido, então vamos lá, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, em calorias, desde que foi imerso na água até atingir o equilíbrio térmico, e calcule a massa de água líquida contida no recipiente, em gramas antes da imersão do bloco de gelo. Bom, pessoal, nesse exercício, a Unesp ela tem o hábito de não colocar item A e B na Unesp antes de 2018. Bom, temos duas partes. A primeira parte, que eu vou chamar aqui de parte 1, a gente vai calcular a quantidade de calor recebido pelo gelo, que ele chama de absorvido, né? Tá aqui, ó. Eu vou chamar de recebido. Tanto faz. Porque a gente sabe que o gelo, por ter uma temperatura mais baixa, ele vai receber calor da água e ele vai receber calor também do reservatório. Era para ficar em cima do reservatório aqui. Mas, professor, por quê? Porque tanto a água quanto o reservatório, né, ele chama um bloco de gelo de massa, foi mergulhado em um recipiente. A água e o recipiente estão ambos a 24 graus Celsius. E tem um detalhe, esse recipiente aqui, ele não tem capacidade térmica desprezível. A capacidade térmica do recipiente, peraí, vou chamar a capacidade térmica do recipiente só de C maiúsculo. Ele deu aqui como 200 caloria por grau Celsius. Então, o nosso recipiente ele influencia no problema, porque ele tem uma capacidade térmica aqui, ele tem uma certa resistência à variação de temperatura. Muito bem, mas vamos começar, né? Vamos retomar, na verdade, a parte 1, que é só a quantidade de calor que o gelo recebe. Bom, o que a gente vai fazer? O gelo vai ter 3 etapas. Essa aqui é a etapa 1, que é o aquecimento do gelo. A etapa 2, que é a mudança de estado. E a etapa 3, que é o aquecimento dessa água derretida. Portanto, a quantidade de calor fornecida nesse processo, recebida pelo gelo, é a soma do Q1 mais o Q2 mais o Q3. Muito bem. Linha de baixo, quantidade de calor recebida. Vamos lá, Q1. O Q1 foi o aquecimento, então o gelo não muda de estado, ele simplesmente aquece. Então ela é sensível, esse Q1, é um quimacete. Então você vai fazer a massa do gelo, calor específico do gelo, variação de temperatura do gelo. Muito bem, agora vamos fazer o Q2. O Q2, perceba que é um momento que o gelo muda de estado, portanto a temperatura dele não muda, simplesmente a configuração do estado muda, melhor dizendo. Ele sai do estado sólido para o líquido e a temperatura permanece zero. Em outras palavras, traduzindo, deixando de uma forma mais simples, essa quantidade de calor Q2, ela é o que mole, porque é a quantidade de calor latente. Tem a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. E para fechar, o Q3. O Q3, perceba que o gelo totalmente derretido começa agora a aquecer. Então, essa quantidade de calor ela é sensível, porque tem o aquecimento sem mudança de estado. Então, vou colocar de novo um quimacete. Massa do gelo, toma cuidado agora, calor específico da água, variação de temperatura, vou colocar aqui água, tá? Porque é o gelo que derreteu. Feito isso, linha de baixo a gente vai substituir os valores. Massa do gelo vale 200 gramas, calor específico do gelo vale meio, variação de temperatura, toma cuidado, ela aumentou 10 graus, porque ela foi do menos 10 para o zero. Então aqui eu vou colocar 10.
Massa do gelo, 200. Calor latente fusão, 80. Mais 200 vezes calor específico da água. Variação de temperatura da água após o derretimento do gelo. Essa água derretida subiu, 4 graus Celsius. Muito bem, então a quantidade de calor recebido por esse material, pelo gelo, foi 200 vezes meio vezes 10 vai dar 1.000. 200 vezes 80 vai dar 16.000. E 200 vezes 4, 800. Portanto, a quantidade de calor recebida pelo gelo foi de desculpa, falei errado. 17.800 calorias. Aí a gente fecha a parte 1 do problema. Beleza, agora a gente vai para a parte 2. O que é a parte 2? A gente quer determinar quanto vale essa massa de água que está aqui dentro, antes de você colocar o gelo. Mas como que eu vou fazer isso? Considerando um sistema isolado termicamente, onde as trocas de calor só ocorrem lá dentro do recipiente, então vai correr entre a água, o gelo, e o recipiente também vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar não, né? Ele vai contribuir com essa alteração aí, com o equilíbrio térmico, porque ele tem uma certa capacidade térmica. O que a gente vai fazer? Que excedido mais que recebido tem que dar zero. Cuidado agora. Quem cede calor é a água e o recipiente. Tudo bem? Então, tem que colocar esses dois termos, porque quem está cedendo calor para o gelo é a água e o recipiente. Eles dois cedem. E quem recebe calor? O gelo. Que vou continuar escrevendo como que recebido. E já vou explicar o motivo. Na linha de baixo, a gente vai fazer o seguinte. QA, essa quantidade de calor que a água vai fornecer, perceba que ela não vai mudar de estado até atingir 4 graus Celsius. Porque, segundo o exercício, a água começou a 24. A água líquida começou a 24 e termina com 4 graus Celsius. Portanto, ela não teve mudança de estado. Então, esse QA é um quimacete. Então, vai ser a massa da água, que eu não sei, calor específico da água, variação de temperatura da água. Aí tem esse QR, né, que é a quantidade de calor recebida pelo nosso reservatório. Eu falei errado. A quantidade de calor fornecida, cedida pelo reservatório, pelo recipiente. E aí a gente vai fazer a capacidade térmica dele, vezes a variação de temperatura dele. Muito bem, então esse termo aqui, a gente acabou de colocar. A quantidade de calor recebida, a gente não precisa colocar todo esse procedimento, porque a gente já fez. É só colocar aqui 17.800. Muito bem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar a continha aqui em cima. E vai ficar massa, calor específico 1, variação de temperatura sofrida pela água. Perceba que ela saiu de 24 e foi para 4. Ela reduziu 20 graus. Mais capacidade térmica do recipiente, que é 200. De quanto foi a variação de temperatura dele? De novo, ele saiu de 24 e foi para 4, então menos 20. Mais 17.800. Isso igual a zero. Fazendo essa continha, vai ficar menos 20m, menos 4.000, mais 17.800. Muito bem, então vai ficar menos 20m, menos 4.000 mais 17.800. Isso aqui dá 13.800. Passa para o outro lado, vai ficar menos 20m é igual a menos 13.800. Como tem menos dos dois lados, eu posso multiplicar a equação por menos 1. Então aqui fica mais, aqui fica mais. Então a nossa continha vai dar que m é 13.800 dividido por 20. Simplifica. 1.380 dividido por 2 vai dar 690 gramas. Então, significa que antes de você colocar o cubo de gelo, lá dentro do reservatório, do recipiente, já tinha 690 gramas de água a 24 graus Celsius. Beleza? Aí a gente fecha mais um exercício. Até o próximo.